Fala galera, beleza? Voltando aos trabalhos, voltando de férias, estava meio sumido aqui das redes e voltando com muito mais novidades e conteúdos para vocês. Bacana? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as 5 qualidades que um orador tem que ter para ser um bom líder. Esse vai ser o tema aqui do nosso assunto, do nosso vídeo de hoje. E eu espero que vocês aproveitem muito. Daqui a algumas semanas eu vou estar voltando também com o podcast Fala Soré, com muito mais convidados e novidades. Eu tenho certeza que trazendo esses profissionais de diferentes áreas, eles ajudam a gente a compreender um pouco mais a comunicação e como eles têm que usar a comunicação para cada ramo de trabalho. Bacana? E também é legal comparar, e faça isso. Entra lá no YouTube, entra no nosso YouTube e veja, compare um profissional com o outro, você vai perceber que dentro da comunicação eles fazem coisas muito parecidas para ter, claro, resultados diferentes, porque são trabalhos diferentes, mas muitas coisas, como se preparar para a comunicação, eles fazem de maneira igual. Como eu aqui também, que eu fiz um roteiro para seguir junto com vocês, então por isso eu gosto de fazer os vídeos junto com o meu computador, para eu não perder nenhum assunto, não perder nada de conteúdo, para que eu possa passar de uma maneira clara, objetiva e que vocês aproveitem muito cada um desses vídeos. Legal? Então essas são as novidades aí do Fala Soré, do porquê ele é feito e também agora as 5 qualidades que um ótimo líder tem que ter. Um líder, ele precisa ter uma comunicação, primeiro, vamos dar já a primeira dica para começar a falar sobre isso. A primeira é seja claro e objetivo. Então, fale de maneira direta, use linguagem simples, saiba o público que você está lidando e adapte a linguagem de uma maneira simples, objetiva, clara. Lembrando que quem é responsável pela comunicação é sempre quem fala. Então você que está falando, você é responsável pela comunicação e responsável também para conferir se aquela pessoa que está te escutando, se ela entendeu exatamente aquilo que você precisa que ela faça. Olha só, eu tenho certeza que muitos de vocês, como aconteceu comigo também, você está falando algo para um liderado seu, você pede algo para ele fazer, e aí você percebe que ele não entendeu. Não entendeu daquela maneira que você queria que fosse, que ele vai ter alguma dúvida ou algo vai sair errado. A maioria dos líderes, eu falei a maioria, não todos, mas eu vejo muito isso acontecer quando eu estou dando alguma palestra dentro de empresa, algum treinamento dentro de algumas empresas, e o corpo de liderança, ele se acha insubstituível. Pessoal, o líder que precisa estar presente o tempo todo para que a equipe faça o que tem que ser feito, ele tem muitas falhas. Falhas na comunicação, falhas na liderança, falhas em passar o seu conhecimento. Então uma coisa que o líder tem que prestar muita atenção é assim, quando você está fora, a sua equipe consegue ter o mesmo desempenho do que quando você está ali olhando para ele? Se sim, com certeza você é um ótimo líder e está tirando o máximo das pessoas ali e elas estão felizes de trabalhar e contribuir porque elas entendem que vocês têm o mesmo objetivo. Não é uma concorrência, não é, algumas vezes parece aquele joguinho de favor e contra, e não é nada disso. A liderança nada mais é do que você fazer as pessoas, tirar o melhor das pessoas, tirar o melhor de cada um do profissional, e o líder tem que sempre desenvolver o profissional que ele está ali responsável. Então falar de maneira direta, falar de maneira clara e saber que eu sou responsável pela comunicação, isso é algo importante, imprescindível. Então olha só, como eu faço, André, para entender ou saber que ele entendeu o que eu disse? De uma maneira bem simples. Será que ele entendeu o que eu disse? Então vamos lá, eu dei algo para ele fazer e eu preciso conferir. Lembrando que eu tenho que ter habilidade para falar com as pessoas. Eu não posso falar com as pessoas de qualquer maneira. Então eu vou chegar para o meu liderado, passei a atividade e olha uma maneira simples, objetiva, fácil e que ele não vai se ofender de maneira nenhuma. E você confere e ele também fica seguro para executar aquela tarefa. Então olha só, pô, fulano, que bacana, passei agora para você, você entendeu? Ele vai responder que entendeu. Sabe por quê? Agora eu vou voltar, olha só, os assuntos eles vão e voltam para que você compreenda tudo o que acontece na cabeça do ser humano.
Na época nossa da escola, imagina, 5 minutos para acabar a aula. 5 minutos. E aí o professor faz aquela pergunta. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Faltando 5 minutos para bater o sinal para você ir embora. Se alguém levantasse a mão, qual era a sua reação? Pelo amor de Deus, acabou de explicar. E aí o professor solta aquela frase assim, ó. Pessoal, calma. A dúvida dele pode ser a dúvida de outros. Eu vou falar para você, com certeza a dúvida dele é a dúvida de um monte de gente que estava ali na classe. Então nós somos adoutrinados a falar entendi. Mesmo que a gente não tenha entendido nada, depois você sai correndo atrás para ver o que você tem que fazer, perguntando para as pessoas, perguntando, cara, eu falei que entendi, mas você entendeu? Você consegue me explicar? Você consegue me ajudar? Não é assim? Eu vejo muito isso acontecer, tanto dentro da escola, quanto dentro das empresas. Porque nós somos doutrinados a isso. A gente foi ensinado dessa maneira. O meio nos colocou dessa forma e a gente comprou essa ideia. E não precisa ser assim. Então, quando você falar algo, você fez, você faça isso, aquilo. Você entendeu? O que ele vai responder? Entendi. Falei, cara, eu que estou com algumas dúvidas agora, se eu te passei tudo, será que você pode me falar o que você tem que fazer? Só para eu ver se eu não esqueci nada aqui, porque eu estou achando que eu esqueci alguma coisa. Você trouxe a responsabilidade para você, você não duvidou dele e ao mesmo tempo você vai conferir e alinhar se ele entendeu de verdade, se ele entendeu aquilo que precisava ser feito. De uma maneira mais gentil, mais habilidosa, e você também fica mais tranquilo, porque você confere se ele entendeu, e se ele não entendeu, muito importante, não adianta repetir. Eu vejo também alguns líderes falando, é isso, eu não entendi, isso, não entendi, isso. Cara, se você não mudar a maneira, que você fala, se você não mudar o jeito de você explicar, a pessoa não vai entender. Tem pessoas que elas precisam que você sente e desenhe com ela. Tem pessoas que só de você falar ela já compreende. Tem pessoas que têm que ter um pouquinho mais de paciência, dar mais exemplos, talvez até fazer 1 ou 2 vezes junto para que ela se sinta segura e você consiga tirar o melhor dela. Então olha como a comunicação ela é importante, compreender o que você está fazendo, mais importante ainda. Você não pode de jeito nenhum, deixar o seu liderado com dúvida. E também, não precisa usar palavras difíceis, eu estou aqui usando uma linguagem muito simples com vocês, eu gosto muito de simplificar a comunicação, fazer uma comunicação clara, onde qualquer um consiga executar aquilo que precisa ser feito. E compreender aquilo que eu estou dizendo, que é o principal de uma comunicação. Vamos lá. A segunda dica é: ouça ativamente, escute com atenção a sua equipe. A sua equipe tem muito para dizer para você. Porque algumas vezes dentro da liderança, você não faz uma única coisa. Você tem que cuidar de várias coisas, talvez até de vários setores. Mas quem está lá empenhado, trabalhando no setor, trabalhando no lugar dela, ela sabe muito mais dos problemas do lugar do que você. Então, se você escutar de maneira atenta, se você valorizar as opiniões da sua equipe, com certeza as pessoas elas vão se sentir mais seguras e elas vão ficar mais tempo com você. Elas vão compreender o que você quer e elas vão ficar felizes por fazer parte. Líder, sempre faça o seu liderado se sentir parte da solução. Nós temos uma tendência sempre a focar no problema. A gente sempre foca no problema. Ai, meu Deus, o que eu faço para resolver? Está vendo? Está dando problema, está dando errado, não está conseguindo vender, não estamos conseguindo desenvolver aquele projeto. Beleza, para agora. O que você tem que focar? Sempre na solução. O que eu posso fazer para resolver? E outra, quais as opções que eu tenho para resolver isso? Não é uma coisa só. Nós conseguimos aí, a gente consegue várias opções e alternativas para resolver um problema. Basta você focar na solução. E uma maneira simples e bem legal de você achar soluções é escutar a sua equipe. É escutar atentamente o que ele tem para falar para você.
porque ele está vivendo o dia a dia daquele processo. Talvez você cuide de vários processos, mas ele está focado naquele processo e ele vai te dar alternativas, opiniões que vai ajudar e melhorar muito, muito o processo que você precisa e principalmente os resultados que você vai ter. Olha como é importante, se você fala, eu vou sempre repetindo, dando exemplos aí, para você ver que vai somando, essas dicas elas vão somando na sua comunicação e melhorando para as pessoas. Então, olha que importante, se você fala de uma maneira clara, objetiva e simples e confere se ele entendeu, beleza, ele entendeu o que precisa ser feito. Se você tem um problema para ser resolvido ou se você quer melhorar o seu processo, escute a opinião dele, respeite a opinião, para pensar, para um pouquinho, deixa de lado o ego. Eu vejo que o ego atrapalha muito dentro da liderança. E o medo também, porque alguns líderes têm medo de perder a sua posição, o seu cargo, e o líder de verdade ele não tem medo, porque você precisa, a partir do momento que você entrou naquele cargo, você precisa criar um sucessor, porque você não vai ficar ali para sempre, você não vai subir dentro da organização. Então você tem que ensinar alguém competente a fazer o que você faz. As pessoas têm que saber o processo de cabo a rabo junto com você. E se você precisar se ausentar, seja para um curso ou para uma outra atividade, a tua equipe vai manter o desempenho, vai manter o resultado. Se ela precisar 100% de você, algo está errado. Então você tem que verificar de novo e começar tudo de novo junto com a sua equipe. Legal? Já foram duas, agora vamos para a terceira. Comunique expectativas e feedbacks regularmente. Toda liderança, toda empresa, nós temos que ter o quê? Metas claras. As pessoas, elas têm que entender por que elas estão aqui. Eu vejo isso em muitas organizações e empresas, as pessoas não saberem o papel delas. E elas ficam com dúvidas se elas podem ou não fazer algo. Olha que coisa maluca, né? Será que eu posso fazer? Será que eu não posso fazer? Por que você não fez? Cara, eu achei que não podia, e aí talvez ele não perguntou, não queria atrapalhar, estava com medo, porque lembra da escola que eu expliquei um pouco atrás? Na escola também, quem perguntava era cogitado como burro, lento, as crianças tiravam sarro, e ela não quer passar por aquilo. Então toda vez que alguém falar, ela vai ficar aqui, entendeu? E se ela tiver uma dúvida, muitas vezes ou ela paralisa ou ela vai tentar resolver, mas talvez a solução dela não fosse a melhor, não fosse a correta dentro do processo. E se ela tivesse falado com você, você ia ajudar ela a resolver. Mas para isso, o que é importante dentro desse terceiro? Dar feedback o tempo todo. O que é legal do feedback? O legal do feedback é que você, líder, tem que saber também ouvir os feedbacks. O feedback ele não é unilateral, não é só do líder para o liderado. O liderado também tem que se sentir à vontade de dar um feedback para você e ter certeza que aquilo vai colaborar com o trabalho e com a equipe, que aquilo não vai prejudicar ele em nada dentro da empresa. Se ele tiver medo ou dúvida, nada vai acontecer. Certo? Então, alinhe com o pessoal, motive. A gente tem que motivar as pessoas. E se você se comunicar as expectativas, você também vai dar feedbacks positivos. O feedback ele não é só para o erro, não é só para aquilo que ele tem que melhorar. O feedback ele tem que ser o feedback ele é um retorno. Então, se ele fez algo maravilhoso, ele deu uma ideia fantástica que você colocou em prática, funcionou, vai lá e valoriza isso. Chega para ele e fala, cara, muito obrigado pelo que você fez. Você fez a diferença hoje, ajudou a gente a resolver esse problema e, inclusive, eu vou colocar essa ideia sua como processo. Você já imaginou a alegria dessa pessoa, do valor de valorizá-la e o quanto ela vai se sentir bem dentro da empresa? O quanto ela vai se sentir bem em trabalhar junto com você, ela vai estar sempre disposta e disponível para te ajudar, e não porque ela é obrigada, mas sim porque ela quer, porque ela entende que você contribui muito com a carreira, com o profissional e com o pessoal dela. Certo? Então vamos lá. A quarta, eu já até falei um pouquinho, mas adapte sua comunicação ao público. Cada pessoa ela tem um estilo de comunicação diferente.
Então, você tem que conhecer a sua equipe e ajustar a abordagem conforme a necessidade e as preferências de cada indivíduo. Cada pessoa tem um jeito. Se você trabalhar num chão de fábrica, você tem que conhecer os indivíduos, entender um pouquinho da história dele, entender como ele se comunica e qual a melhor forma que ele gosta de receber isso. Tem pessoas que são mais abertas ao feedback, outras não. Tem pessoas que você pode falar com um pouco mais de energia, que ela vai comprar a sua ideia e ela entra na mesma energia. E tem pessoas que se você falar com uma energia muito alta, ela vai se sentir acuada, vai ficar com medo e o medo paralisa e ela não vai conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso, adaptar a sua comunicação ao seu público é essencial. É essencial para que você tire o melhor dela. Você tirando o melhor dela, ela vai se sentir bem demais. Ela não vai sentir que ela fez, só eu faço. Não, ela vai se sentir valorizada. Ela vai se sentir parte da empresa, parte da sua equipe, e ela vai colaborar muito com a sua liderança. Vai colaborar muito com os seus objetivos. E vamos lá para o quinto. Nós temos que inspirar as pessoas pela comunicação, pelo meio da comunicação. Então, os histórias, metáforas, exemplos, as pessoas gostam. Eu usei a historinha aqui da escola. As histórias, elas ajudam muito a explicar aquilo que precisa ser dito. Por quê? Quando você conta uma história, mesmo que não tenha acontecido algo igual com ela vai se colocar no lugar da história, ela vai pensar naquilo e ela vai ficar com você mais tempo. Ela vai entender, ela vai ficar animada de escutar, porque é horrível você falar uma pessoa monotona. Sabe o que é monotona? Aquela que fala num tom só. Imagina eu chegar para vocês e fazer assim, olá, tudo bem? Eu vim num vídeo hoje, eu queria falar nesse tom do começo ao fim. Não dá, não segura, não prende. Então a gente precisa cada vez mais usar histórias, metáforas, usar a nossa voz, exemplos inspiradores, para que eles consigam motivar e envolver o público. Eu gosto de usar muito exemplo de pessoas que têm sucesso, grandes comunicadores, porque como a maioria das pessoas conhecem essas figuras públicas, você consegue ver o quanto ele é diferenciado. Eu gosto sempre de falar, por exemplo, do Silvio Santos, o quanto ele foi um comunicador maravilhoso, né? Inspirador. Eu estava vendo, inclusive, esses dias atrás, um documentário sobre a vida, carreira dele, o como ele era como pessoa e comunicador. E ele usava, com certeza, essas 5 dicas que eu estou dando aqui para vocês. E se você usar essas dicas, vou fazer um review. Então imagina, se você ser claro e objetivo, então a pessoa ela vai entender e você vai conferir se ela entendeu realmente ou não o que você está falando. Se você ouvir ativamente, se você ouvir, parar para escutar a sua equipe, integrá-la dentro da solução, isso vai melhorar muito a vida dela. Comunique as expectativas e feedbacks regularmente. Você dá o retorno, tanto quanto ela precisa melhorar, com habilidade. Você está fazendo um ótimo trabalho, mas eu preciso que você melhore nesse ponto. Ou, você fez parte dessa solução, a sua ideia foi maravilhosa, obrigado. E tudo isso, claro, gente, de um jeito descontraído, natural, que eu tenho que falar um pouquinho mais formal algumas vezes aqui, para que vocês entendam. Mas lá dentro da empresa, isso tem que ser algo espontâneo e natural, para que ele sinta vontade também de dar esse feedback para você. O quarto, adapte-se à comunicação. Então entenda com quem você está falando. Adapte a sua comunicação. Fale de uma maneira que as pessoas entendam. Não adianta você falar uma linguagem técnica se a pessoa não é técnico. Faz sentido isso? E olha lá, inspire as pessoas por meio de comunicação. Então conte histórias, metáforas, exemplos inspiradores, como eu me inspiro sempre no comunicador Silvio Santos. E eu gosto muito do jeito que ele sempre fez os programas e as suas comunicações. Legal, pessoal? Então essas foram aí as 5 dicas. Eu espero que vocês tenham gostado muito e aproveitado todo esse conteúdo que eu passei hoje. A partir de agora eu vou estar mais presente aí nas redes sociais de novo. Já voltei de férias e vamos fazer muito mais conteúdos para vocês. Eu espero que vocês desenvolvam e melhorem muito mais a comunicação de vocês. Beleza? Até o próximo vídeo.